Cordiais saudações, respeitado telespectador, é bem-vindo à edição de segunda-feira do Bom Dia Moçambique. Já sabe que para nós é sempre um grande privilégio poder contar com sua prestigiada audiência para 120 minutos de muita informação referente a Moçambique e ao mundo. O caro telespectador é sem dúvida o nosso convidado especial para aqueles minutos que colocam o mundo em forma de notícia. E nós sabemos que neste momento está a preparar-se para mais uma jornada laboral e nós queremos certamente estender as nossas saudações a todos aqueles que, pela natureza do seu trabalho, passaram a noite em claro. O nosso muito obrigado porque tudo fazem para o bem-estar das nossas comunidades moçambicanas. É mais um dia útil e o dia começa saindo mais cedo à rua, saindo mais cedo da cama, rumo ao desenvolvimento desta pérola do Índico. E porque nós sabemos que é mais um dia útil e para a sua segurança, nada melhor que conferir a previsão de estado de tempo para esta segunda-feira. Maputo prevê-se uma máxima de 31, mínima de 16. São esperados para Xai-Xai 30 de máxima, mínima de 15. Prevê-se para Inhambeira 25 de máxima e mínima de 17. São esperados para Beira 29 de máxima, mínima de 16. Prevê-se para Chimoio 25 de máxima, mínima de 9 graus. Prevê-se para Té 31 de máxima, mínima de 15. São esperados para Climane 28 de máxima e mínima de 17. Prevê-se para Nampula 29 de máxima, mínima de 15. Pemba prevê-se uma máxima de 30, mínima de 17. E por fim Lixinga, máxima de 24, mínima de 8 graus. Vamos às notícias no Bom Dia Moçambique, edição de segunda-feira. E começamos a dizer que o Presidente da República, Daniel Chapo, efetua a partir de hoje até ao dia 2 de julho corrente uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado. A visita enquadra-se no âmbito da continuidade da iniciativa de governação com o povo, na qual o chefe de Estado reforça o contacto direto com as populações, as autoridades locais e os diferentes segmentos da sociedade. Durante a visita ao Presidente da República, vai escalar a cidade de Pemba, os distritos de Montepuez e Maluco, onde irá orientar comícios populares, dirigir sessões extraordinárias com os órgãos de governação provincial e distrital, visitar uma exposição das potencialidades socioeconómicas da província e reunir-se com mulheres de Cabo Delgado. A governação de proximidade com o povo constitui um instrumento de aproximação entre o governo e os cidadãos, permitindo acompanhar de perto a implementação das políticas públicas ao escutar as preocupações das comunidades e promover soluções orientadas para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. O Presidente da República far-se-á acompanhar pelos ministros da Administração Estatal e Função Pública Inocêncio Impissa, do Interior Paulo Chachine, do Trabalho, Gênero e Ação Social Ivete Alan, bem como quadros da Presidência da República. Vamos olhar para outras notícias de âmbito nacional. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique diz que a crise de combustível está a reduzir a capacidade de fornecimento de bens e serviços no país. Segundo Álvaro Massing, se a situação prevalecer, o empresariado vai enfrentar dificuldades financeiras para responder às necessidades do mercado nacional. A preocupação do presidente do Conselho Empresarial de Moçambique, Álvaro Massing, foi expresso em Inhambane durante a visita que efetua para avaliar o ambiente de negócios nesta região do país. A economia precisa de recuperar. Os empresários têm a missão de retomar e acelerar o passo para que voltemos a produzir e melhorar os índices da nossa economia. Por sorte, continuamos a ter o mínimo para podermos circular, mas a preocupação continua, porque enquanto persistirem os conflitos, nós estamos sujeitos a correr esse risco. Não é um produto de fácil substituição.
mas há esforço, por exemplo, na transformação das viaturas para circularem a gás, também é uma das soluções. Portanto, estamos num momento de alta tensão, enquanto não terminarem as hostilidades para que o combustível volte a ser abastecido com regularidade. Álvaro Massinque diz estar em curso negociações com a banca para ceder novas linhas de crédito de modo a impulsionar investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Precisamos de apoio para que seja possível acedermos ao crédito a taxas bonificadas para podermos rapidamente retomarmos a economia e termos o nosso país a caminhar no ritmo que pretendemos. Na sua visita à província de Inhambane, o presidente da CTA avaliou o decurso das obras da Associação Provincial em cursos na cidade da Machis. Lançado em Nampula, o programa Hortas que Transformam Vidas, a qual se espera abranger 20 mil agregados diretos e mais de 100 mil famílias de forma indireta, prevendo-se a produção de mais de 22 milhões de toneladas de hortícolas diversas nos 23 distritos da província. Hortas que transformam vidas. Esta é mais uma arma das mais simples, prática de combate à insegurança alimentar, à fome e desnutrição crônica, que marcha em grande escala aos encontros das famílias moçambicanas, as de Nampula em particular. Do compromisso ao impacto. O sucesso da Sina Mais Mulher e da Sina Mais Jovem não será medido pela cerimônia de hoje, não. Será medido pelos quintais que florescerem, pelas colheitas que aumentarem, pelas famílias que viverem melhor e pelas crianças que crescerem saudáveis. A esposa do governador de Nampula, Nazira Abdullah, com a veia de médica pediatra, traz o prognóstico da iniciativa. Uma previsão informada sobre o que deve acontecer no futuro, baseada em análises e dados do presente. A desnutrição não se combate apenas nas unidades sanitárias. Combate-se muito antes disso. Combate-se quando uma família consegue produzir os seus alimentos variados, quando uma criança cresce com acesso a uma alimentação equilibrada, e quando uma mãe dispõe de melhores condições econômicas para cuidar da sua família. Do papel à ação. A implementação dos compromissos assumidos recentemente na SINA, Conferência Internacional de Nutrição e Agronegócio, da qual as autoridades esperam fortalecer a autonomia de jovens e mulheres, daí que receberam ferramentas de insumos necessários à implantação de hortas que transformam vidas. Com o programa Hortas que Transformam Vidas, SINA Mais Mulher e SINA Mais Jovem, espera-se abranger 20 mil agregados diretos e mais 100 mil famílias de forma indireta numa área de mais de 100 hectares, prevendo-se a produção de mais de 22 milhões de toneladas de hortícolas diversas. Captura indiscriminada de espécies marinhas, o uso de artes nocivas à pesca e a resistência ao cumprimento do período de veda estão a acelerar a escassez de pescado na Baía de Inhambane. Os pescadores reconhecem a redução cada vez mais acentuada de mariscos e apontam a crescente pressão exercida sobre os ecossistemas costeiros e marinhos. A Baía de Inhambane é um dos mais ricos ecossistemas marinhos do país, constituído por mangais e ervas marinhas, essenciais para a reprodução e crescimento de várias espécies. No entanto, a exploração desordenada destes recursos, associada ao uso de artes nocivas à pesca, em cumprimento da veda, está a degradar os ecossistemas e reduzir o pescado nos distritos costeiros. A comunidade não quer que nós fiscalizamos a nossa praia, porque eles não sabem o que é o benefício da praia. Só entendem que o benefício da praia é de fazer a arte e de ter o produto. Há muita usa de rede mosquitela, por isso a comunidade sacos, aqueles sacos de estufas, as comunidades levam à praia até desbastar aquilo que é atividade ou aquele que até o ovo do peixe, a rede mosquiteira tira. A situação levou o
governo e parceiros a reunirem com os conselhos comunitários de pesca para reforçar as medidas de controle e travar a pressão sobre os recursos marinhos. Para melhor sustentabilizar este recurso e uma extração mais adequada e racional dos recursos, há uma necessidade de concertação. Então, estas medidas como vedas, como defeso, ajudam a sustentabilizar o recurso. Daí que, por si, irá trazer benefícios para as comunidades em termos de melhoria de quantidade de capturas, assim também como de qualidade. Nos últimos dias, o pescado na nossa baía está a escassear e há alguns anos atrás, quase 2 ou 3 anos, que não estava só a observar a veda, portanto decidimos reunir com os CCPs, que era para poder delinearmos algumas ações. O encontro reuniu representantes dos governos distritais de Inhambane, Machis, Jangamo, Conselhos Comunitários de Pesca, Polícia da República de Moçambique e Administração Marítima. Moradores do povoado de Niarro, bairro de Natiquira, em Nampula, denunciam o aumento de ataques de crocodilos que já fizeram dezenas de vítimas mortais. Pedem, por isso, a construção de uma ponte para facilitar a travessia de pessoas e bens. São moradores do bairro de Carrupeia, zona residencial da Barragem, posto administrativo de Napipine, na cidade de Nampula. Guiam-se deste rio, o Munapo, para todos os seus afazeres. Vivem com medo. Relatam casos de pessoas mutiladas, engolidas e até mortas por ataques de répteis, principalmente crocodilos. Madrugada, quando madruga para a cidade, tanto carvão, tanto capim, tanto várias coisas hortícolas para a sua sobrevivência. Então, quando passam aqui, há dificuldade de crocodilo. Estou a conseguir contabilizar até 30 pessoas que já foram mortidos, outros mortais, outros custeados. Morrer, não há como, né? Mas nós saímos, socorremos alguns, né? Mas outras pessoas não conseguimos nem superar. Sempre, ataco sempre. Até ali em cima, a 200 metros aqui, morreram já 2 pessoas já a ser atacado com crocodilo. Nós atravessamos a rio, costuma apanhar crocodilo enquanto está ali, ele voa para nós não temos como. A situação tem vindo a agravar-se nos últimos dias, colocando em risco a saúde e a segurança da população. João Lipina, ainda na memória, conta o susto a que passou, deixando para o resto da vida sequelas do crocodilo que por pouco o tirava a vida. E lançam o grito de socorro. Se nos fornecesse uma ponte aqui, tanto seja metálica, ajudar-nos, termos pelo menos uma ponteca, para termos uma travessia. Contactada a Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, sem dar a cara às nossas câmaras, promete reagir nos próximos dias. Falta de material de construção obriga algumas vítimas das cheias e inundações a regressar às zonas de risco em Gaza. No caso concreto do município de Xai-Xai, a Idilidade está a trabalhar com parceiros para resolver o problema. 3 meses depois, ainda é visível em muitas famílias das cidades de Xai-Xai, Choco, Chibuto e Vila de Caniçado o drama das cheias que assolaram a província de Gaza no princípio deste ano. Quando voltaram, o que é que foram dados? Fomos dados tenda para cobertura. Sim, como a casa não está em boas condições. Ficou 3 meses no centro, mas agora voltando na minha casa, mas não tenho nada para fazer na minha casa. Não, ainda. Mas prometeu? Não me prometeu. E como é que vai fazer para ter que construir a sua casa? Não sei. Vai depender de Deus.
Temos munícipes que não têm casas, as suas casas sofreram, teve que se disponibilizar tendas para poder ir vivendo nessas tendas. Na capital provincial de Gaza, por exemplo, a entidade procura parcerias para ajudar as vítimas. Não, neste momento ainda não temos nenhum apoio em termos de material de construção, mas estamos a evitar esforço para encontrar parceiros que possam apoiar. Existem algumas organizações não governamentais que estão dando algum apoio a esses munícipes na área de mantimentos, material de construção, reposição de água. Falo concretamente do posto administrativo de Nguluzan. Temos ali duas organizações que estão a reativar as fontenárias porque nos encontramos sem energia naquele posto. As duas vagas de cheias que assolaram a província em curto espaço de tempo despertaram a necessidade de fixar residências em locais seguros. Gostaria de pedir um lugar seguro, porque este lugar aqui não é seguro. É a primeira coisa eu a pedir. E materiais para conseguir construir para a nossa cobertura. Porque assim nessa terra aqui não está a dar. Neste momento, o distrito de Chongwen detém 300 talhões para os nossos munícipes. Estamos a fazer um trabalho para ver aqueles que estão mesmo em situações difíceis, que continuam dentro das águas, em alguns bairros, para ver se vamos reassentar no distrito de Chongwen, naqueles 300 talhões que fomos disponibilizados pelo distrito de Chongwen. Dados em nosso poder indicam que o processo de reconstrução pós-cheias e inundações na província de Gaza poderá ser demorado devido a enormes prejuízos causados pelo fenômeno calamitoso. Produtores do setor familiar e comercial em Gaza retomam a produção de comida no regadio do Baixo Limpopo após o impacto devastador das cheias e inundações na última campanha agrária. O tapamento de 14 rombos constitui um dos principais desafios para evitar a intrusão salina e relançar a produção do arroz. A produção agrícola no regadio do Baixo Limpopo em Gaza volta a ganhar expressão após o impacto devastador das cheias e inundações na última campanha agrária. Tínhamos semeado 3.500 hectares e esses 3.500 hectares foram totalmente danificados. Então, neste caso, não conseguimos nem sequer colher um hectare, porque tudo foi com as cheias. Ficamos na expectativa que as águas baixassem, onde as condições permitem, como é o caso agora aqui, nós estamos a meter trator com dois objetivos. O primeiro, a lançar o milho e o feijão que recebemos do governo. O nosso maior agradecimento, porque a semente praticamente da parte do governo chegou a tempo para apoiar esta situação. E o segundo objetivo é uma primeira lavoura para a época que se avizinha do cultivo do arroz. Os produtores estão apostados na produção de comida, mas pedem financiamento para relançar a produção de arroz, principal cultura de bandeira, cujos rendimentos constituem base de sustento dos cerca de 9.000 produtores que exploram o regadio. Perdemos tudo. As cheias vieram, já queremos quase acolhermos, nos apanhamos nessa situação. Todo o apoio necessário para nós. Nós autofinanciamos-nos. Uma vez não colhemos nada, não temos nem um tostão. Então, era muito importante que nós tivéssemos um bocadinho de valor. Oxalá alguém nos ouça neste momento para nos dar esse pequeno crédito, ou esse crédito para a gente voltar a um restart, não é? A empresa chinesa Wanbao África, uma das fomentadoras da cultura de arroz, também já retomou as atividades e aposta na produção de trigo e milho nesta época fresca. Nós não desistimos, iniciamos com um plano de produção de trigo. Tínhamos um plano de produzir mais ou menos 1.500 hectares envolvendo os produtores locais, mas devido ao maior danos causados pelas cheias, só conseguimos colocar 700 hectares. O tapamento de rombos para evitar a intrusão salina nas culturas em campo constitui um dos maiores desafios no relançamento da produção agrícola pós-cheias nesta infraestrutura de subsistência da província de Gaza.
E os produtores em Gaza sugerem a implementação efetiva do calendário antecipado de sementeira do arroz e elevação da cota do dique de defesa com medidas para a prevenção e mitigação dos próximos eventos extremos. Enquanto os produtores assistiam às águas invadindo e destruindo toda a produção de arroz da campanha agrária 2024-2025 no Regadio do Baixo Limpopo, malfeitores transportados em pequenas embarcações protagonizavam atos de vandalismo e roubo de fios de cobre nos postos de transformação de energia das estações de bombagem de Umbape e Magula. O Baixo Limpopo tem 9 estações de bombagem, as outras também foram vandalizadas, que são estações de bombagem dos privados. A estação de bombagem de Magula foi a mais vandalizada, que cobre o nosso canal de Magula, que tem cerca de 1.050 hectares. A ação dos malfeitores nesta estação de bombagem pode comprometer a produção de arroz nos 1.050 hectares infraestruturados. É urgente que as estações de bombagem sejam reabilitadas. As duas, o custo que nós estimamos são de cerca de 23 milhões de meticais, que é para a reposição dos cabos elétricos e também algum trabalho nos próprios edifícios que também foram afetados. Os intervenientes na cadeia de produção agrícola defendem a implementação efetiva do calendário antecipado de sementeira e elevação da cota de DIC de defesa como medidas imediatas para reduzir os efeitos dos próximos eventos extremos. Porque essa cheia nos mostrou que ao nível que se encontra o DIC de defesa parece estar um pouco abaixo. Era necessário um projeto, se calhar, de alteamento do próprio DIC de defesa. Se a gente lançar a nossa semente em setembro, até dezembro estamos a colher. Então, que é cheio, voltam a aparecer em janeiro, enquanto a grande parte do produtor já tirou o seu produto na machamba. Já está visto que grande parte das inundações acontecem de 15 de janeiro para frente. Então, se nós tivermos variedades de ciclo curto, que podemos iniciar as sementeiras em setembro e poder se colher em dezembro, isso pode minimizar. Neste exato momento estamos a fazer alguns ensaios de novas variedades, em que em 4 meses podemos conseguir realizar aquilo que é a ceifa. As águas que destruíram toda a produção de arroz no Regadio do Baixo Limpopo, na Baixa de Sontuene, e inundaram uma parte da cidade de Xai-Xai, entraram por este rombo de 140 metros de extensão e 7 de profundidade. E 105 mil famílias vítimas das cheias e inundações beneficiam de assistência multiforme em todos os distritos afetados pela calamidade natural na província de Gaza. O destaque vai para produtos alimentares, material escolar e de higiene. A Save the Children, ADCR, Care International, Plane International, Cruz Vermelha de Moçambique e Visão Mundial estão entre as organizações da sociedade civil que se juntaram ao INGD na assistência direta às vítimas das cheias e inundações e prometem mais apoio até a estabilização total das famílias. A distribuição a nível do distrito de Guijá será feita em 2 ciclos. Daqui a mais ou menos um mês, estas mesmas famílias irão receber a distribuição do segundo ciclo. A ideia é de que eles terão alimento por um período de 2 meses ou um pouco mais, até passarmos para a fase de recuperação. É uma ação de resposta de forma imediata. O que nós esperamos é que enquanto eles aproveitam o apoio que estamos a providenciar, eles possam desenvolver atividade de geração de renda para garantir que essa recuperação seja de médio e longo prazo. O apoio institucional e comunitário às vítimas das cheias e inundações já abrangeu 105 mil famílias de todos os distritos afetados pela calamidade natural na província de Gaza.
Cartávamos água em casa dos vizinhos para podermos ter dinheiro para comprarmos produtos alimentares. Esta população vem sofrendo desde o mês de janeiro até cá. Este apoio veio, de fato, ajudar ou a galvanizar aquilo que é o próprio incentivo neste preciso momento que a população ressente problemas de falta de comida. Para além de kits alimentares, foram disponibilizados kits de higiene, material escolar, assistência médica e apoio psicossocial às comunidades afetadas. Não tinha caderno para escrever. Agora já tenho. Eu gosto muito de cuidar da minha saúde. Esperamos que as crianças, com a ajuda dos seus educadores, elas possam usar perfeitamente o material que nós podemos aqui oferecer, possa suprir aquilo que era parte das necessidades dos seus pais. Para nós é muito importante. Apesar do apoio, persistem desafios deixados pelas cheias e inundações em Gaza. Estamos com foco nos distritos de Xigubo e Massangena, que são os distritos que em grande medida ficaram com a situação de transitabilidade bastante prejudicada. Não era possível aceder a esses distritos por via terrestre. Neste momento temos estado a alocar kits para a assistência às famílias nesses dois distritos. 15 famílias continuam no centro de acolhimento no distrito de Mandlakazi, em Gaza. Famílias reassentadas no bairro Felipe Samuel Magaia, autarquia de Boane, província de Maputo, ainda não conseguiram reconstruir as suas habitações definitivas e clamam pela provisão de serviços básicos. A situação revela que a reparação pós-calamidades tem sido a fase mais desafiadora, sobretudo para as famílias de baixa renda. As cheias e inundações deixaram marcas profundas na vida de milhares de famílias nos distritos de Magude, Manhissa, Marraquene, Matola, Boane e Muamba. E como vai a vida nesta fase de recuperação? Para conferir nesta reportagem. O bairro Felipe Samuel Magaia, na vila autárquica de Boane, considerado seguro, abriu as suas portas para receber milhares de famílias forçadas a abandonarem as suas origens, culturas e tradições. Uma pessoa tem 3 filhos, 4 filhos, dormir numa casa dessa é um problema sério. Você não tem espaço de viver questão normal. Mas é que a vida que nós já passamos, eu estraguei muita coisa. Está a ver, você já andar a ver, ninguém tenta a fazer comida, só vamos pensar à noite, à tarde. Qual é a coisa que a pessoa vai conseguir apanhar para comer? Está a ser muito difícil, que nem mesmo crianças ficarem doentes, nós vamos ter que apanhar chapa para o hospital. Se você não tem dinheiro de chapa, acaba de ficar 3 dias, 4 dias com criança doente em casa. Daqui para o hospital é longe? É longe, sim, é boa. A fase de recuperação pós-calamidades é desafiadora. Os moradores dizem não ter outra saída senão adaptarem-se à nova realidade. Longe do mundo moderno, os novos inquilinos do pacato bairro Felipe Samuel Magaia pedem a quem de direito à provisão dos serviços básicos, com destaque para água. Tem pessoas que querem viver aqui de verdade, mas acabam desistindo por causa de água e hospital e energia, porque saíram de lá tinha água, tinha energia, tinha hospital por perto. Essa água que nós pusemos já a poça a cavar, já aquilo já não sai água. Aquela água que vem as poças, não tem água. Secou? Secou. Agora é zarascar, ou lavar o pano, limpar o corpo. O governo autárquico de Boane e parceiros apoiaram na implantação destas casas de material misto. Alguns já estão a mobilizar material de construção para erguerem habitações definitivas. Tiver água só, porque eu mesmo estou à espera de eu construir aqui, fazer minhas coisas aqui, tirar todas as coisas que ficaram lá, viver aqui só.
Refira-se que o distrito da Manhessa foi um dos principais epicentros das operações de busca e salvamento. Além do impacto social, a fúria das águas cortou a N1 e o país ficou dividido. A incerteza aumentava a cada dia. Foram mobilizadas equipas de socorros a todos os níveis para salvar vidas humanas. Magude é outro distrito que ficou 2 semanas isolado e sem abastecimento. Aos poucos a população está a se recuperar. O setor da agricultura mobilizou e alocou sementes para o relançamento da produção agrícola em todos os distritos afetados pelas calamidades. Temos o milho já a florir, então significa que a população está a produzir. Então vamos continuar a apoiar, distribuímos esta semente, distribuímos também pulverizadores, distribuímos fertilizantes. Portanto, aqui é na perspectiva de galvanizar a produção nessa província. E penso que a população está a aderir, estamos satisfeitos. A produção agropecuária, infraestruturas sanitárias, escolares e vias de acesso foram as áreas mais afetadas pelas calamidades naturais na província de Maputo. Cerca de 850 profissionais de saúde em Gaza, vítimas das cheias e inundações, receberam apoio psicossocial, o que permitiu que a classe voltasse ao trabalho. As autoridades de saúde em Gaza garantiram assistência psicossocial e alimentar a cerca de 850 trabalhadores do setor, vítimas das cheias e inundações que assolaram a província nos meses de janeiro e fevereiro passados. Mesmo durante as cheias, temos de lembrar que foram estes colegas que atenderam a nossa população afetada, ainda que eles também estivessem na mesma condição que a população que foi afetada. Portanto, havia necessidade de fazer este apoio social. Neste momento, o setor está a trabalhar na reabilitação de 6 unidades sanitárias das 100 afetadas pelas cheias. Das quais 5 em Choco. Estamos a falar de Barragem, estamos a falar de Lionde, Chilembene, o Hospital Rural de Choco e o Centro de Saúde da cidade de Choco. Ainda no período em referência, a província registrou agravamento de casos de malária. No ano passado nós tínhamos cerca de 18.618 casos e para este ano de 2026, até esta altura registramos cerca de 51.756 casos. Já no setor de educação, mais de 300.000 alunos tiveram que iniciar as aulas mais tarde, além de estudarem em tendas. Como forma de recuperar as aulas, estão trabalhando também no final de semana, nos sábados neste caso, mas também na interrupção letiva que nós tivemos de uma semana, essas escolas que foram diretamente afetadas e que iniciaram as aulas tarde, não tiveram interrupção letiva como forma de recuperar as aulas. Para o setor de agricultura, a questão de segurança alimentar não pode ser vista apenas na vertente de falta de comida. O fenômeno calamitoso arrastou diversas culturas alimentares. O que podemos avançar neste momento é que o CESAN fez um trabalho da avaliação da segurança alimentar pós-choque. Em toda a província foram abrangidos 1.260 agregados familiares. Então, esta informação é que vai nos permitir aferir o ponto de situação da segurança alimentar da nossa província depois deste choque que a província foi fustigada. Em Gaza, as cheias afetaram com maior gravidade as cidades de Xai-Xai, Choque, Chibuto e Vila de Caniçado, no distrito de Guijá. Recuperação pós-cheias teve análise ontem no telejornal. Confira já a seguir um extrato desta entrevista. De Gaza vai ser tema de análise nesta edição do telejornal. Temos em estúdio Rita Almeida, que é a diretora de Planificação e Cooperação no INGD. Muito boa noite, Rita Almeida. Boa noite. Qual é o ponto de situação neste momento do cenário de assistência
humanitária às vítimas das cheias, inundações, ciclone Gesan em Moçambique? Muito obrigada por esta oportunidade que nos dá, que dá ao INGD para partilharmos aquilo que está sendo tanto o trabalho do governo nesta componente de assistência pós-desastres neste momento. Bom, talvez refrescar dizer que até agora nós contabilizamos mais ou menos 1.075.000 pessoas que ficaram afetadas, tanto por estes eventos Isto todos. no pico. Exatamente. E dessas pessoas, pelo menos 789.000 estavam na situação de necessitadas. Então, significa que são as pessoas que precisavam de mais atenção. Nós tivemos que, como deve saber, tivemos que abrir centros de acomodação. E nesses centros de acomodação recebemos muitas pessoas, pelo menos 139.000 pessoas acorreram aos centros de acomodação. Mas neste momento temos muitos centros que estão fechados e continuamos a gerir 23 centros de acomodação. Então, continuamos a assistir as famílias, estas mais necessitadas, à medida que iam saindo dos centros de acomodação. Portanto, íamos oferecendo um kit de retorno, mas pronto, como sabe, são produtos alimentares, tanto é preciso fazer reposição. Então, é o trabalho que estamos a fazer. O governo e os parceiros, tanto de cooperação, estamos nesta linha de assistência. Ok, temos indicações que um dos maiores centros de acomodação foi Sheakalan, com pouco mais de 29.000 pessoas que se abrigaram naquele local por causa deste evento extremo meteorológico. Neste momento, sobretudo olhando para o cenário da província de Gaza, toda a população retornou às zonas de origem. Que ilações o INGD tira daquele evento meteorológico extremo mais grave dos últimos 40 anos em Moçambique, sobretudo na componente da assistência humanitária, de aviso prévio e até de resgate das pessoas? Bom, foi um grande aprendizado. Nós já vínhamos com um programa, tanto de implementação de um plano, uma estratégia de aviso prévio, e nos últimos anos, desde 2022, nós estamos a trabalhar nessa estratégia de aviso prévio. E penso que, de alguma forma, isso ajudou-nos para minimizar tanto a perda de vidas humanas nesta época chuvosa. Tínhamos um mecanismo de comunicação até as comunidades, usando as rádios comunitárias, usando os comitês locais de gestão do risco de desastres, e todo o mecanismo que foi montado ou que está montado nessa estratégia de aviso prévio com os órgãos locais. Então, isso foi extremamente importante. Mas nós, por outro lado, indo para a sua pergunta, o que nós consideramos é que, mais do que isso, é preciso infraestruturar tanto as áreas, porque as pessoas estão ali, estão a viver ali. Quando diz infraestruturar, em que aspecto? Infraestruturar significa tanto criar infraestruturas para a contenção das águas, para Estamos minimizar... a dizer a construção de diques de proteção, construção de barragens, é isto? Por aí. Então é preciso infraestruturar para que, efetivamente, se nós mantemos o choque onde está, então que ele efetivamente não receba muita água, tanto nestas épocas como Rita Almeida estas está a dizer que impõe-se a construção da barragem de Mapai, isso quer dizer? Bom, e outros sistemas como diques de proteção ao longo do Vale do Limpopo.
Exatamente. O que eu estava a tentar dizer agora é que se realmente nós queremos manter a vila do Choco, nós temos que criar... Quando falar de Choco, Guijá, mesmo do Xaixai, exatamente. Massingir e outras vilas, exatamente. Yeah. Não só no Vale do Zambeze, como também no Vale do Limpopo. Desculpa, no Limpopo, como também nos outros locais. Então, o que nós temos que fazer é efetivamente avançar com esta componente de infraestruturação, para que nas zonas habitacionais não entre água como entrou, portanto, nesta época chuvosa. Então, nós estivemos nessa situação, as pessoas souberam que efetivamente estavam em perigo, mas era muita gente para concentrar nos centros de acomodação, tanto por muito tempo, como podemos ver. O global das pessoas que foram afetadas ou atingidas pelas cheias e inundações em Gaza, estamos a falar de cerca de 450 mil pessoas que foram atingidas e mais de 100 mil deslocadas. Estamos a falar de pessoas deslocadas. Neste momento, que avaliação faz da resposta prestada pelo Governo, parceiros de cooperação e organizações humanitárias neste momento? Bom, nós tivemos A avaliação é boa, má? Foi muito boa em termos de assistência humanitária. Nós consideramos que foi muito boa, sobretudo porque nós tivemos uma boa resposta ao movimento de solidariedade. Então, nós contamos com o movimento de solidariedade, as portas do país, portanto, ficaram abertas para recebermos esse apoio e ajudou bastante. Então, essas pessoas de que eu falava aqui, de cerca de 789 mil pessoas na condição de necessitadas, todas elas tiveram apoio. Então, não seria possível só com os recursos que nós tínhamos no FGC ou nos nossos armazéns. Então, este movimento de solidariedade foi extremamente importante. E também o apoio que tivemos dos nossos parceiros tradicionais, da equipa humanitária nacional e também do Banco Mundial através do programa do RPE. Ok, mas que apelo faria a senhora Rita Almeida, na qualidade de diretora de Planificação e Cooperação do INGD, às autoridades moçambicanas, estamos a falar do governo de Moçambique, porque esta situação de eventos meteorológicos extremos tem sido cíclico e já se sabe quais são as zonas. Que o caso concreto da província de Gaza, estamos a falar de Choque, sobretudo Choque, Xaixai, a Baixa de Xaixai. Recomendo ainda a manutenção daquela população ou retirada das pessoas que vivem nessas zonas altamente suscetíveis a inundações? Bom, o que nós temos vindo a discutir é que o nosso país é este. Nós temos, penso que são 15 bacias hidrográficas, tanto grande parte delas, penso que 9, sim, que saem dos países montando para cá. Portanto, nós temos muitas áreas inundáveis. Então, penso que temos que encontrar soluções. E eu julgo que os setores, tanto afins para responder a esta situação, estão cientes, estão a pensar nessas soluções. Quer dizer, o reassentamento, a movimentação dessas pessoas não pode ser o fim último, não pode ser a única solução que nós temos que avançar, sob o risco de não termos também locais para colocarmos muitas pessoas, mesmo o caso da cidade de Maputo. Então, penso que a questão da infraestruturação, como fazem os outros países, nós temos que avançar por aí. Ok. Diga-nos uma coisa. Há ou não boa cooperação ou colaboração com os outros países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, sobretudo quando chega a este momento crítico, a partilha de informação relativamente às cheias, até mesmo de seca? Há ou não colaboração? Há colaboração, nós temos... Má ou boa? Boa colaboração, será boa? Sim, temos boa colaboração com os outros países. E não só no momento crítico.
Portanto, a preparação toda da época chuvosa, ela é coordenada ao nível da SADC. Tanto a SADC prepara-se para responder tanto à época chuvosa. Tanto nessa coordenação há, por exemplo, troca dos planos de contingência, cada um dos países. Não só olhando para esta informação sobre, digamos assim, se vamos ter inundações ou não, mas também que esforços é que nós podemos empenhar dos outros países. Deve saber que, por exemplo, nós temos o centro regional, que está em Nacala, exatamente para esta coordenação. Mas é funcional isto? É funcional. É funcional. Qual é o impacto deste centro? É a troca de informação. Ou é mais um centro? Não, nós temos a troca de informação. O centro regional, ele está ligado à sala de situações do centro regional, está ligado à nossa sala principal do Centro Nacional que Operativo impacto teve de Emergência. na monitoria ou gestão desta última crise climática que tivemos? É exatamente esta antecipação. Nós termos a informação com antecedência daquilo que efetivamente poderia estar a acontecer nos países a montante, portanto, essas bacias partilhadas, e a partir daí a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos informar o Centro Nacional Operativo de Emergência com antecedência. É por isso mesmo que depois o sistema de aviso prévio fluiu e nós conseguimos, portanto, comunicar às pessoas com antecedência, exatamente porque tínhamos esta informação. Para fechar, temos 10 segundos, diretora Rita Almeida. Bom, para fechar, dizer que, este processo todo não termina com a assistência. Não, desculpe interromper, mas temos indicações neste momento, segundo a Organização Meteorológica Mundial, que há fortes probabilidades de ocorrência do fenómeno El Niño. Até que ponto o INGD está-se a preparar para conter o impacto devastador deste fenómeno El Niño, que Moçambique será caracterizado por seca severa? Exatamente. Bom, o INGD, como coordenador, portanto, não tem que ser apenas o INGD a estar preparado. Então, nós já estamos nas equipas técnicas, nas análises todas que têm que ser feitas efetivamente para saber se há esse impacto, até que ponto é que este impacto pode realmente influenciar naquelas zonas que geralmente têm tido essa situação de escassez de chuvas, e oportunamente nós poderemos partilhar essa informação. Recuperação pós-calamidades naturais e análise no telejornal de ontem sob a moderação do jornalista Brito Simão, a fechar o primeiro bloco do Bom Dia Moçambique. Vamos a uma curta pausa e voltamos para mais notícias. Aqui, até já. De segunda-feira, Sicar telespectador que acompanha a nossa programação. Estamos de volta ao Bom Dia Moçambique para olhar para a atualidade nacional. O Ministério da Saúde lança em Ressano Garcia, no distrito de Moamba, província de Maputo, a campanha nacional de doação de sangue denominada Arte pela Vida. Esta é uma notícia que poderá acompanhar ainda no decurso deste Bom Dia Moçambique. Para já falemos do Ministério Público, que promove atividades em volta ou em torno do 4º Seminário de Cibercriminalidade. E para falarmos um pouco sobre este 4º Seminário, contamos em estudo com Mohamed Nazir, que é diretor de gabinete de cibercrime na Procuradoria-Geral da República. Seja bem-vindo ao Bom Dia Moçambique. É para nós um prazer e com certeza um privilégio poder contar com a sua presença para falarmos deste assunto que nós acreditamos que é de suma importância para os nossos telespectadores e o cidadão que diariamente é confrontado com situações de crimes cibernéticos. Vamos falar deste encontro. Primeiro, o que é que se pretende com este encontro? Muito obrigado. Antes de tudo, permitam-me, portanto, cumprimentar a todos os telespectadores e assim também o apresentador e, portanto, agradecer também à Televisão de Moçambique pela oportunidade de podermos divulgar este seminário, que é o 4º,
que vai estar em volta, portanto, das burlas. Este seminário, que tem, portanto, como lema, por uma ação firme contra a burla, fraudes eletrónicas, investigação, cooperação e responsabilização. O que é que se pretende, de facto, neste seminário? Nós vamos, portanto, tentar discutir com toda a sociedade, ou seja, todos os intervenientes, todos os setores, como a sociedade civil, como o setor público e privado, os provedores de internet ou provedores de serviço, as telefonias móveis e, portanto, todos os setores que estão envolvidos nas burlas, como a banca, por exemplo. O que é que nós queremos fazer neste seminário é reforçarmos esta capacidade toda, que é para, portanto, ver se conseguimos aprimorar-nos a nossa forma de detecção e prevenção e também investigação nos crimes de burla, que de facto tem assolado muito a sociedade, principalmente com recurso a estes meios tecnológicos. Mohamed, os números falam por si. Quais são os últimos dados que temos em relação aos casos, os tipos e o número de casos de burlas e fraudes eletrónicas, visto que não é um assunto, vamos lá, menos conhecido por parte dos nossos cidadãos, que muitas vezes recorrem às plataformas digitais, mas o que é que nós temos em termos de casos até ao momento? Olha, para este ano, no primeiro semestre, nós já vamos com cerca de 300 casos de burlas eletrónicas. Mas no ano passado, nós tivemos 865 casos de burlas, portanto, com recurso a estas plataformas, portanto, ao ambiente digital. E quais são as atividades assim de sensibilização que a PGR tem vindo a desenvolver com vista a travar este problema, que são as burlas, são as fraudes, porque é um problema recorrente? Sim, em termos de prevenção, nós temos feito juntamente com as outras instituições, como o caso, portanto, dos provedores, como a banca, como, portanto, as telefonias móveis, nós fazemos campanhas de sensibilização para que as pessoas não acedam a tipos de mensagens que aliciam, nós chamamos de mensagens de phishing. Por exemplo, se alguém envia uma mensagem a dizer, olha, mande este valor para este número. Nós, portanto, através destas operadoras, destes provedores de serviços, sensibilizamos para que não acedam a este tipo de mensagens. Ou seja, qualquer tipo de mensagem que não vem do provedor ou não vem de uma instituição reconhecida, deve ser, portanto, imediatamente ignorada. São estas mensagens ou são estas formas de aliciamento que os burladores têm feito, que é para, portanto, conseguir os seus intentos. Daí que nós apelamos a toda a sociedade para que antes de fazerem qualquer tipo de transação ou fazerem qualquer, vamos lá dizer, muitas vezes acontece a própria burla. Antes de fazerem qualquer coisa, portanto, primeiro esperem e confirmem. Nós temos acompanhado, por exemplo, que há situações em que as pessoas são aliciadas a dizerem que, olha, teu familiar está doente no hospital, mande dinheiro que é para ele poder fazer alguma coisa lá no hospital. E as pessoas imediatamente transferem dinheiro por via das carteiras móveis. Portanto, antes de fazer esta transferência, confirmem se de facto tem algum familiar no hospital. Portanto, é mais ou menos nestas formas que nós temos feito esta sensibilização. Vamos voltar a falar deste quarto seminário. Quais são as outras atividades que estão ou que serão promovidas com vista a fortificar a ação de sensibilização e consciencialização com relação às burlas, às fraudes eletrónicas? Bom, é como eu disse, este seminário estão envolvidos praticamente todos os setores. Estando lá todos os setores, nós vamos discutir as metodologias, como a fraude ocorre, vamos discutir, portanto, estas manifestações, vamos discutir também como nós podemos prevenir e combater este tipo de fraude, vamos discutir a nossa capacidade nacional, vamos discutir a forma de cooperar com esta sociedade que está envolvida, portanto, a nível dos provedores,
e de forma que nós possamos conseguir estancar ou pelo menos reduzir este tipo de fraude. Talvez dizer que estas fraudes no ambiente digital não é só o caso de Moçambique. Todo o mundo, portanto, afeta a globalidade, porque os meios tecnológicos facilitaram muito, portanto, não só no ambiente de facilitação de serviços nas nossas vidas, mas também, portanto, facilitam o criminoso. E não se pode combater sozinho este tipo de criminalidade. Já agora, sendo que é uma ação coletiva, o que é que se espera daqui para frente? Qual é a expectativa em relação a este encontro? Nós esperamos, portanto, termos uma análise mais sistematizada, que é para podermos identificar e difundir estas metodologias e técnicas para os nossos órgãos, portanto, auxiliares, e a sociedade também, portanto, porque a sociedade tem que estar sensibilizada que há esta ocorrência, por forma, portanto, que estes crimes não aconteçam. Portanto, nós esperamos que seja tudo isto, portanto, sistematizado. Mohamed Nazir, nosso muito obrigado. Esperamos que este encontro sirva mesmo para fortificar esta ação que é, sem sombra de dúvidas, necessária para os nossos cidadãos. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. A certa relógio em toda a República de Moçambique são 7 horas. Estamos na segunda hora do Bom Dia Moçambique. Queremos renovar os nossos agradecimentos pelo carinho da sua audiência, que diariamente liga-se a nós, liga-se à televisão de Moçambique. Se vai ao volante, por favor, conduza com prudência, seja paciente, para que não seja o paciente da próxima unidade sanitária. Nada melhor que conferir a previsão de estado de tempo para esta segunda-feira. Prevê-se para uma máxima de 31 graus, uma mínima de 16. São esperados para Xai-Xai 30 de máxima e mínima de 15. A previsão para Inhambane é de 25 de máxima e mínima de 17 graus. Prevê-se para Beira 29 de máxima e mínima de 16. São esperados para Chimoio 25 de máxima e mínima de 9 graus. Prevê-se para Té 31 de máxima e mínima de 15. A previsão para Quilimane é 28 de máxima e mínima 17. Prevê-se para Nampula 29 de máxima e mínima de 15. Prevê-se para Pemba 30 de máxima e mínima de 17. São esperados por fim Lixinga 24 de máxima e mínima de 8 graus. E essa foi a nossa previsão de estado de tempo para esta segunda-feira, que nós esperamos que seja maravilhosa para si, caro telespectador, que se liga agora à programação da nossa televisão. Vamos à notícia que, sem dúvida, marca a atualidade nacional. Arranca hoje a fase das audições públicas do processo de diálogo nacional inclusivo. Para esta fase, a Comissão Técnica tem conteúdos concretos que serão levados à decisão, ou melhor, à discussão pública. Das contribuições resultantes das auscultações públicas, foi feita uma sistematização da qual resultam 3 cenários. Um primeiro cenário, que é o cenário de mudanças profundas, que prevê a refundação do Estado, a realização, digamos que, de uma mudança radical do sistema político, com a convocação de uma espécie de uma Assembleia Constituinte, digamos que para reinventar o Estado, portanto, uma mudança na perspectiva de ruptura com o status quo. O segundo cenário, que é o cenário de mudança moderada, que consiste na revisão constitucional propriamente dita, isto é, respeitando os limites materiais
previsto na própria Constituição, que seria alterações da Constituição, onde iriam ser mantidas as questões consideradas como boas do atual sistema político e jurídico nacional, com as necessárias melhorias em todos os aspectos que carecem de aprimoramento e também com a introdução de novos aspectos no sentido de aprofundar o Estado de Direito Democrático e de Justiça Social. O terceiro cenário é o cenário de continuidade com ajustes, que seria o de alterações pontuais, digamos que mínimas, mantendo no essencial o atual sistema político. Do contrário da fase de auscultações públicas, na qual a Cota acolheu contribuições que expressam ideias, opiniões e visão dos moçambicanos sobre o país que sonham, a fase que se segue, denominada audições públicas, vai trazer à tona as contribuições da Comissão Técnica. No exercício da audição pública, que inicia no dia 29 de junho, já temos conteúdos concretos que levamos à discussão pública, que serão estes conteúdos que serão objeto, matéria, em torno da qual irá se desenvolver o exercício da audição. As audições públicas terão lugar em todo o território nacional e na diáspora até agosto próximo. A notícia, e nós destacamos, arranca hoje a fase das audições públicas do processo de diálogo nacional inclusivo. E para melhor explicações, nada melhor que ouvirmos do presidente da Comissão Técnica, Edson Macuaco, a quem saúde e agradeço por ter aceito ao nosso convite. Seja bem-vindo ao Bom Dia Moçambique. Muito obrigado. Não caberia tudo numa peça de reportagem, por isso mesmo é que nós convidamos-lo para falar um pouco sobre este momento que os moçambicanos passarão a testemunhar. Em que consiste esta fase? Muito obrigado, muito bom dia, Moçambique. Esta é uma fase crucial do processo do diálogo nacional inclusivo. Terminamos a primeira etapa de participação pública, que era a etapa das auscultações públicas. Nesta primeira etapa, a Comissão Técnica fez-se ao terreno, não levava consigo nenhum conteúdo, apenas predispôs-se a escutar de forma ativa todas as pessoas singulares e coletivas, dando espaço a que fossem os próprios cidadãos a trazer conteúdos para a mesa do diálogo. Então foi feito este exercício ao nível de todo o país e na diáspora, e terminada a auscultação pública, fizemos já a sistematização de todo o material recolhido. E desta sistematização resultou que não havia uma única visão sobre o processo. Encontramos aqui 3 cenários distintos. Um cenário de moçambicanos que defendem reformas profundas, portanto, na perspectiva de uma refundação do Estado, ou seja, criação de uma nova república, portanto, a mudança radical do sistema político, do sistema de governação, do sistema eleitoral e de outros princípios estruturantes do Estado. E uma segunda corrente, que é de moçambicanos que defendem uma reforma não profunda, portanto, uma reforma que seria de fazer mudanças na continuidade. Portanto, iríamos consolidar os aspectos positivos que existem no sistema atual em Moçambique, melhorar os aspectos que carecem de aprimoramento e trazer novos elementos, mas sempre na perspectiva de continuidade, isto é, efetuar reformas moderadas, que não desestruturam, não descaracterizam o sistema. Edson Macuaco, na primeira fase nós tivemos muitas eleições, muitas contribuições, mas quais foram, vamos dizer, qual foi o elemento comum destas eleições tiradas da primeira fase? Bom, a primeira lição e eleição que nós aprendemos e apreendemos
é de que o diálogo em si é um instrumento fundamental de participação pública, de exercício da cidadania. E neste caso, em concreto, sentimos que todos os moçambicanos estão unidos em determinados valores, princípios. Primeiro, a paz. Todos os moçambicanos colocam a paz como um bem público, um bem precioso, que deve ser defendido por todos os moçambicanos. Aí há uma convergência nacional de que todo o exercício do diálogo, todo o processo político deve ser realizado tendo em conta a questão de primazia, prevalência, defesa da paz. Sobre os conteúdos em concreto, particularmente sobre a questão das eleições, é um aspecto que é consensual em todos os debates, que é a questão dos prazos. Que nós temos um sistema, um processo eleitoral bastante longo, em que leva-se muito tempo. E este tempo excessivo que se leva desde, portanto, a realização das eleições até a divulgação dos resultados e, sobretudo, até a tomada, a investidura dos órgãos eleitos é excessivo e que é preciso, de facto, obviamente, encurtá-lo. 65% da população moçambicana está nas zonas rurais. Nesta fase, o que a COT poderá fazer para chegar a mais destinos de Moçambique, sendo que Moçambique não são só as capitais provinciais. Há muita gente que também tem as suas contribuições por dar esta comissão técnica e não só neste processo de diálogo, que é um processo inclusivo. Como é que a COT vai chegar a mais pessoas? Esta é uma questão fundamental e crucial. Um dos riscos que um processo como este pode correr seria reduzir Moçambique a Maputo, ou seja, pensar Moçambique apenas a partir da capital da República ou das capitais provinciais. Por isso que nós sempre defendemos a ruralização do diálogo nacional inclusivo. E nesse sentido, temos os membros da Comissão Técnica, neste momento, em todas as províncias do país, preparados para fazer o lançamento das audições públicas a partir das capitais provinciais e daí deslocam-se para as comunidades, de modo a levar as audições às comunidades e as comunidades às audições. Queremos que, de facto, as comunidades se apropriem desta segunda fase de participação pública, que é a fase das audições públicas, tal como aconteceu na primeira fase, porque só assim é que nós podemos ter um diálogo nacional verdadeiramente inclusivo e que reflita a visão de todos os moçambicanos. E por isso que a Comissão Técnica está preparada para se desdobrar, para escalar as localidades de todo o país, do nosso país, e permitir que os cidadãos residentes das comunidades rurais, tal como irão participar também as comunidades urbanas ou os cidadãos residentes nas cidades e vilas, também as comunidades rurais possam participar e se apropriar e dar as suas contribuições. Já agora, vamos fazer uma espécie de introspeção com relação à primeira fase. Quais foram os desafios que levaram, de certa forma, alguns condicionalismos para que o processo não fosse taxativamente inclusivo? Porque nós sabemos que o país é vasto, mas há muitos desafios que poderiam ter norteado a primeira fase, que acredito que nortearam a primeira fase. Exato. Bom, houve desafios objetivos. O primeiro, obviamente, tem a ver com as calamidades naturais, sobretudo as cheias e secas, condicionaram, de certo modo, o processo do diálogo nacional inclusivo. Houve populações que se deslocaram e ficaram afetadas, e nós também, em algum momento, tivemos que interromper para nos juntarmos ao movimento nacional de solidariedade em apoio às populações afetadas pelas calamidades naturais, e isso também, de facto, afetou o processo. Em Cabo Delgado tivemos a situação dos efeitos do terrorismo, que não permitem circular tão facilmente em toda a província, sobretudo nas zonas mais a norte da província afetadas, e isso também condicionou. Naturalmente, algumas distâncias físicas também foram um desafio, porque nós não aceitamos fazer um diálogo baseado nas sedes dos distritos. Quisemos ir até os postos administrativos e localidades, e aí, de facto, tivemos que enfrentar o Moçambique real
mas foi gratificante trazer a opinião daquele camponês, daquele professor, daquele enfermeiro, daquele comerciante informal, daquele operário que reside na povoação, na aldeia, a sentir-se parte ativa do processo do diálogo nacional. Portanto, foi realmente um exercício bastante gratificante e que nos permitiu ter o pulsar real. Por exemplo, a maior parte das populações nas zonas rurais, o seu debate, a sua preocupação gravita em torno do acesso à terra, acesso aos recursos, a participação das comunidades locais nos benefícios decorrentes da exploração dos recursos naturais, as questões da comercialização agrícola, o desenvolvimento de cadeias de valor que agreguem valor ao processo da extração, exploração, processamento dos recursos naturais, as questões da pobreza, as questões das mudanças climáticas, as questões da segurança alimentar, as questões da produção, comercialização, são questões que dizem respeito às comunidades rurais, que têm que ser elas próprias a trazerem ao diálogo, não por via de intermediários ou de terceiros. E isto deu maior legitimidade aos resultados do diálogo nacional inclusivo, levou a que os moçambicanos, de facto, se apropriassem do diálogo nacional inclusivo. Durante a sua explanação e durante a sua abordagem, fez menção a prazos. Para esta fase que nós vamos iniciar hoje, quais são os prazos previstos e o alcance previsto também, visto que é uma iniciativa de âmbito nacional e o objetivo é gerar o espírito de pertença no seio dos moçambicanos, ser que é um diálogo nacional e inclusivo? Nesta fase das audições públicas, que vão decorrer neste mês de julho e agosto, pretendemos calar todo o país, todas as províncias, distritos e chegar aos postos administrativos e localidades, assim como trabalhar na diáspora. E o que nós esperamos é que deste exercício de audições públicas possamos ter uma noção sobre o cenário que deve prevalecer entre o cenário de reformas profundas, o cenário de reformas moderadas e o cenário de continuidade com ajustes. E com base na aferição do cenário que irá prevalecer, vamos entrar na derradeira fase do diálogo nacional inclusivo, que será a produção de propostas concretas que vão corporizar, portanto, normas que irão concretizar o cenário que terá sido escolhido como o cenário a seguir. E estas propostas é que vão consubstanciar o produto final do diálogo nacional inclusivo, que será oportunamente apresentado. Edson Macuaco, nosso muito obrigado por esta explanação exaustiva daquilo que pretende ser esta nova fase das auscultações públicas no âmbito do diálogo nacional inclusivo. Nosso muito obrigado e só nos resta desejar sucesso nesta nova empreitada. Muito obrigado. E esta foi a nossa conversa com o presidente da COT no contexto da fase das audições públicas no âmbito do processo de diálogo nacional inclusivo. E porque nós queremos trazer o que acontece um pouco por todo o país, nada melhor que visitarmos a província de Cabo Delgado. Vamos ao encontro do jornalista Pedro Ferrão, que nos traz hoje a informação que dá conta do início da visita de trabalho do Presidente da República, Daniel Chapo. Bom dia, Pedro. Quais são as novidades? Bom dia, estamos a responder de facto a partir de Cabo Delgado. Encontramos-nos neste momento na cidade de Montepuez. A nossa entrada a esta altura é porque Montepuez está em festa porque vai receber dentro de 3 horas o Presidente da República, que hoje inicia uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado. Depois de aterrar em Pemba, a capital provincial, vai dirigir-se para aqui, portanto, a cidade de Montepuez, onde vai dirigir um comício popular e mais tarde vai ter
outras agendas. O chefe de Estado vai, portanto, dirigir um comício popular aqui onde nos encontramos, na Praça dos Heróis Moçambicanos, para nos falar de como é que Montepuez está preparado para receber o chefe de Estado. Temos aqui conosco a administradora distrital, Genuína Charles. Muito bom dia. Como é que está Montepuez preparado para receber Daniel Chapo, Presidente da República? Muito bom dia Moçambique, bom dia Cabo Delgado, bom dia Montepuez. De certeza nós estamos preparados, Montepuez está preparado para receber o Presidente da República hoje, daqui a 3 horas. Dizer que estamos preparados, primeiro dizer que não tinha que faltar os grupos culturais, nós preparamos quase 70 grupos culturais provenientes de todos os postos administrativos do nosso distrito. Então, dizer que nós estamos preparados para receber o nosso presidente da República de Moçambique. Para além de grupos culturais, vamos ter aqui também alguns músicos. E daí também preparamos a feira econômica, que o nosso presidente vai poder visitar aquilo que são os potenciais daqui do nosso distrito de Montepuez. E quais são as potencialidades de Montepuez? É sabido que Montepuez é celeiro da província de Cabo Delgado. Tudo que se come, tudo que se alimenta, toda a produção, toda a alimentação vem de Montepuez. Então, nós temos aqui a alimentação daqui de Cabo Delgado, nós sabemos que é o milho. Então nós somos potenciais desta produção de milho. Depois temos a mapira. Não falo aqui da rubi, que toda a gente sabe que o melhor rubi sai de Montepuez. Sim. Mas também tem desafios que provavelmente vão ser apresentados ao Presidente da República. Sim, óbvio, desafios não faltam. Onde existe trabalho, existe também desafio. Aliás, é dos desafios que as pessoas transformam em trabalho, né? Para provermos o desenvolvimento de um distrito ou de uma localidade qualquer. Então, nós temos aqui em Montepuez como desafio continuarmos a trabalhar para prover água, não é? Para a nossa população, energia também, mas estamos a trabalhar para que isso tudo tenhamos sucesso. Certamente vão ser apresentados ao chefe de Estado. Sim, vão apresentar o chefe de Estado, continuar a trabalhar para prover mais sistemas de água, mas também ontem fizemos a entrega de um sistema de água, não é? Numa localidade, e depois daqui da presidência vamos também receber um sistema de abastecimento de água muito grande que vai alimentar mais de 2.000 famílias por dia. Então nós estamos a trabalhar para... O sistema vai ser inaugurado pelo Presidente da República? Sim, estava no programa para Sua Excelência Presidente da República inaugurar esse sistema. Na verdade que é um sistema integral, um sistema muito grande, só que já tiramos do programa por causa da agenda ser muito grande da Sua Excelência Presidente, porque terá muita coisa para fazer no distrito, então optamos em tirar a inauguração do sistema de água, porque a população já está a usar. Sim, já está a usar. Então era só para mostrarmos o Presidente da República o trabalho que ele está a fazer e nos trazer aqueles que são os nossos parceiros para nos dar água, não é? Então queríamos mostrar ao Presidente o trabalho que ele está a fazer para a população agradecer a ele. Mas mesmo assim, nas mensagens que a população vai trazer aqui, vamos trazer esta como uma das realizações do Presidente da República para a população do distrito de Montepuez. Muito obrigado, administradora. Então, ficamos aqui com palavras da administradora do distrito de Montepuez, muito a propósito da visita do Presidente da República, Daniel Chapo, a este distrito, que vai, portanto, acontecer dentro de 2 ou 3 horas. O chefe de Estado inicia hoje uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado. Nós ficamos por aqui e vamos acompanhar, obviamente, todo esse trabalho do Presidente da República aqui no distrito de Montepuez. Bom dia.
Em Pedro Ferrão, a notícia: o presidente da República, Daniel Chapo, trabalha hoje na província de Cabo Delgado. E nós seguimos com mais notas informativas. O Ministério da Saúde lança em Ressano Garcia, distrito de Moamba, província de Maputo, a campanha nacional de doação de sangue denominada Arte pela Vida. A campanha nacional de doação de sangue, designada Arte pela Vida, visa elevar a consciência dos cidadãos sobre a importância de doar este líquido vital. Qualquer quantidade de sangue que é doada sempre nos ajuda e é sempre bem-vinda para nós podermos fazer o nosso melhor, que é ajudar a salvar vidas. Então nós apelamos para que todas as pessoas possam doar, para que a gente possa sempre conseguir ter os nossos bancos de sangue com um estoque que não falte sangue a ninguém. Para as mulheres que precisam, para os acidentados, para pacientes em tratamento. A iniciativa juntou no mesmo espaço a música, ginástica aeróbica e a feira de saúde, um ambiente de diversão e, ao mesmo tempo, de reflexão no que tange a solidariedade. Nós levamos a cabo esta campanha para incentivar os demais, para podermos salvar vidas. E estamos aqui com o nosso patrocinador, o Agrodumba, e esperamos nós que esta iniciativa não termine só por aqui, que haja mais oportunidades de nós podermos ter mais parceiros que possam apoiar essa causa. Temos a sensibilidade de que doar sangue é um ato nobre, não é verdade? Estamos aqui todos, qualquer coisa que aconteça com um de nós, haja necessidade de sangue, não é verdade? Se não o tivermos feito, penso que moralmente podemos ter um peso de consciência ou uma corresponsabilidade social. A campanha nacional de doação de sangue denominada Arte pela Vida foi lançada em Ressano Garcia, no distrito de Moamba, província de Maputo. Secretário de Estado da província de Niassa, Silva Livone, apela para que a retoma dos atos administrativos na função pública este ano não seja motivo de confusão e promoção de atos de corrupção. Administrador do distrito de Maú. O representante do chefe de Estado na província de Niassa começou por garantir que os atos administrativos vão ser efetivados este ano. Contudo, faz apelos para que os mesmos não sejam motivos de desestabilização da função pública. Atos administrativos é uma realidade, como nós dissemos, vai acontecer. O que nós não queremos é ser motivo de confusão, motivo de corrupção entre nós. Colegas, vamos lá mudar. Gestores de recursos humanos. Nós estamos a expulsar pessoas. Às vezes é uma pessoa mesmo grande, dirigente. Receber dinheiro de corrupção não é mola. 75 mil, comprovado, confirmado, a Movitel imprimir e trazer, que você recebeu de um cidadão. 75 mil para vender uma vaga. Até se vendesse a vaga, vá que não vá. Mas recolhe 65 de vagas que não existem. Depois começa a fugir, desligar o telefone, fica aqui, entra ali, não sei o quê. As pessoas te procuram, te apanham, que realmente é funcionário da instituição X, não sei o quê, no fim vai preso. Por que nós não podemos mudar de atitude? Aqui, os funcionários e agentes do Estado mostraram-se preocupados com diferentes assuntos, todos em prol da melhoria de condições de trabalho e prestação de serviços ao cidadão. Não há alimentação dos pacientes internados. Eu fico sem saber, não sei se é uma questão nacional ou internacional, não sei. Por conta desta preocupação, Silva Livone visitou na manhã deste domingo o Centro de Saúde da Vila de Maua. Há recessão econômica no país, mas tudo que pudermos fazer localmente para podermos responder a esta demanda é muito importante. Esta é a maior unidade de referência no distrito. A população sai nas localidades, nos postos administrativos, alguns sem família aqui em Maua sede. No entanto, eles não podem ficar sem direito à alimentação. Muito obrigado também pela abertura da própria Direção da Saúde. Eles não ocultaram. Isso, portanto, para mim é uma felicidade e segurança na minha vida. Acatamos toda a informação que fomos concedidas aqui e vamos seguir. Silva Livone pretende uma administração pública centrada na resolução dos principais problemas da população. Da retoma dos atos administrativos na função pública, falemos de uma história inspiradora. Pedreiro dedica-se
A cultura de vegetais em Lixinga. Quem nos traz mais detalhes sobre esta história é o jornalista Felipe Germano. Felipe, bom dia. Muito bom dia, Edermar. Eu respondo a partir do bairro Nangala, arredores da cidade de Lixinga, capital da província do Niassa. Estamos aqui exatamente para trazer a história de experiência de produção de horta caseira. É uma iniciativa que tem, portanto, é uma ideia que tem estado a ser promovida também pelo Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Ele tem estado a incentivar os moçambicanos a produzirem um pouco onde poderem produzir, sobretudo, hortícolas. Ele sempre tem dito isso. Mas aqui em Lixinga, aqui na província do Niassa, essa iniciativa já vem sendo feita já há bastante tempo. Temos experiências claras de pessoas que produzem dentro dos seus quintais. Por exemplo, estamos aqui num quintal de um jovem, Joaquim Júlio, que está, portanto, a apostar na produção de hortícolas, concretamente de alface. Ele tem nesta parcela qualquer coisa como 3.000 plantas de alface. Deverá colher dentro dos próximos, dentro de um mês e meio, porque a esta altura esta planta que está aqui tem mais ou menos um mês na terra e ele tem 3 porções. Esta é de mais ou menos 3.000 plantas. Mas vamos conversar com Joaquim Júlio. Joaquim Júlio, muito bom dia. Fala-nos então desta experiência que você já vem fazendo desde quando? Bom dia, telespectadores. Eu praticamente estou há quase 7, 8 anos com a mesma produção, a fazer a mesma produção. E para além daqui também tem mais outras 2 parcelas, que já no total são 3 parcelas, que já onde nós estamos a somar quase 3.000 plantas. E para além de outras 2 parcelas. E as outras 2 parcelas quantas plantas tem? Ou no total quantas plantas tens? No total eu tenho, no total são 12 a 13.000 plantas vivas. Você é carpinteiro de profissão. Por que abraçou esta área? Esta de produção de hortícola? Bem, claramente eu sou pedreiro. Sempre sou pedreiro, sem precisar de roubar árvore, sou pedreiro. Mas eu apostei nesta área por motivos de... Primeiramente era viajar daqui para ali, para colar, mas eu fui ver que não, prefiro estar em casa para tomar o cuidado dos meus filhos. Então, na verdade, apareci aqui porque também, segundo o que o Presidente da República, Francisco Chapo, se apostou que é para termos que produzir, fazermos hortas caseiras. Eu também fiquei incentivado por isso. Pensei em reunir os meus filhos e esposa para fazermos a mesma prática da agricultura. Exato. E é algo que também deve ser incentivado para os seus vizinhos também fazerem a mesma coisa. Exatamente. Da outra vez eu lembro muito que conversei com 2 meus vizinhos. Eles abraçaram, que já tenho aqui 2, os meus formantes, posso assim dizer, estão a fazer a mesma produção também. Exato. E como é que você produz aqui? Usa adubos, fertilizantes? O que é que usa para esta produção? Estamos a ver as plantas bem esverdeadas e tudo mais, com bom desenvolvimento vegetativo. Claro, eu não uso adubo. Lembro de um peruano que eu tinha conversado com o município. Eles trouxeram aqui resíduos sólidos, eu trabalhei, tinha que selecionar sacolas do lado, ficando já o estrume que eu precisei. Então, as plantas crescem mesmo por si, elas só precisam de água simplesmente. Praticamente é adubo orgânico que está aqui. Certo, sim. O inorgânico não uso, só uso orgânico, como estava dizendo. Exato. Sim. E o que faz com esta produção? Bem, quando as plantas crescem, eu tenho umas senhoras ali do Chuaula, Mercado Central, a autarquia da cidade. Eles aparecem e fazem levantamento neste quintal. Exato. Sim. E a rega, como é que é feita? Bem, a rega eu tenho uma bomba, um dínamo ali, que facilita a rega. Exato. Sim. E já tentou pedir apoio do setor da agricultura e não só no sentido de ajudarem também a incrementar a produção? Bem, como não se pede ajuda sentado, então primeiro eu pensei em produzir, daí pedir ajuda. Então, a partir deste momento, eu peço ajuda a partir do próprio Presidente da República e mais outras estruturas. Que tipo de ajuda? Bem, a ajuda que eu preciso é de aumentar mais o motor, também aumentar mais a produção, não é? Se tivesse mais um campo, assim dizer, se tivesse mais um campo de mais ou menos 1 hectare, 12 hectares, eu preferia mesmo pedir uma motobomba para apostar e aumentar a
produtividade. Já ouviu falar do Fundo de Desenvolvimento Local Fidel? Sim, ouvi. Então já tentou concorrer, que é para ver se consegue esse fundo e depois aplicar na compra do que está a precisar? Não, mas a partir de já posso pedir apoio. Sim. Eu mesmo gostaria se aumentasse, ter mesmo quitar 20 e 30 mil plantas de alface para alimentar a cidade. Exato. Sim, neste momento eu consigo alimentar a cidade de Chuaula, Central, dos mercados mais grandes, eles já apostam em comprar mais aqui. Para terminar mesmo, Joaquim, que apelo eu gostava de deixar ficar para aquelas pessoas que não têm iniciativas, mas têm a terra para produzir? Claro, o apelo que deixo é os irmãs também que estão só ali sem fazer nada, abraçaram este ramo de agricultura, porque ela que cada vez mais nos dá a nossa vida. Então incentivo mesmo para que façam o mesmo que eu estou fazendo aqui, como estão a ver também. Sim, então estou a incentivar mesmo. Estou a incentivar. Muito obrigado. Tivemos aqui a conversar com Joaquim Júlio, ele que é um jovem residente aqui no bairro Nangala, arredores da cidade de Lixinga, ele que é exemplo daquilo que o Presidente da República tem estado a incentivar a produção de hortas caseiras. Ele já vem produzindo há já 7 anos e incentiva outras pessoas a aderirem, portanto, a este movimento que está a ser, portanto, encorajado pelo Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, de produção caseira para suprir vários desafios a nível das famílias. Portanto, como se pode ver, eu vou pedir uma vez mais Helder da Conceição, só para mostrar este verde, que é o verde de alface, aqui no campo de produção de horta caseira deste jovem Joaquim Júlio, aqui no bairro Nangala, arredores da cidade de Lixinga, a capital da província do Niassa. Somos Felipe Germano e Helder da Conceição. Muito obrigado, Felipe Germano, e com esta história de Joaquim Júlio, um jovem pedreiro que dedica-se à produção ou plantio de algumas hortícolas, nós vamos a uma breve pausa, mas já voltamos para mais notícias aqui no Bom Dia Moçambique. Até já. Notícias aqui no Bom Dia Moçambique, edição de segunda-feira. Vamos às notícias. Eletricidade de Moçambique em Nampula promove a substituição de infraestrutura de transporte de corrente elétrica. Quem nos traz mais detalhes é a jornalista Sandra Eugênio. Sandra, bom dia. Bom dia, Edermário. Bom dia, Moçambique. Respondemos a partir da cidade de Nampula. Nos últimos tempos, a empresa de eletricidade de Moçambique está a levar a cabo mesmo a substituição do material antigo pelo novo aqui ao nível deste ponto do país. E vamos ter mais detalhes com o diretor Cristiano Neves, que vai nos falar sobre esta situação, ou mesmo sobre esta troca de material, quando é que começou e até quando é que vai se fazer e o que é que se pretende mesmo com isto. Diretor, bom dia. O que é que se pretende com esta troca de material? Sabemos que estão a repor estão a fazer a reposição do material antigo pelo novo. Muito bom dia à TVM. Mais uma vez agradecemos pelo fato de nos dar o espaço para partilharmos aqui estão as nossas atividades aqui dentro da cidade. Esse trabalho visa dar a resposta àquilo que é o surgimento dos novos edifícios dentro da UB. Como estamos a ver, o equipamento antigo já não estava a se adequar àquilo que é a carga real da cidade, o que nos obriga neste momento a fazer o crescimento da potência, neste caso aumentar a potência do equipamento para poder dar a resposta e fornecer energia de qualidade e fiável para os clientes novos que estão a entrar no sistema. E em termos de valores, quanto é que isto está a custar aos cofres da EDEN? Neste momento, só dentro da UB estamos a investir aproximadamente 16 milhões de meticais. Agora estamos aqui nesse edifício, estamos também na Avenida 25 de Setembro, montamos também em frente ao Mercado Novo Paulo Samuel Cancomba. Então, são esses 3-4 pontos que estrategicamente vimos que há necessidade de colocar esse equipamento, porque são as zonas que neste momento estão a surgir edifícios que vão precisar de uma potência muito elevada para a alimentação. Diretor, qual é o equipamento que está a ser trocado?
Estamos a trocar os transformadores antigos, estamos a trocar os quadros antigos com novos, que também são de qualidade mais avançada em relação aos que já vinham sendo usados praticamente do tempo colonial, o que estava sendo calibrado em função daquilo que era a demanda do consumo naquele momento que a cidade foi criada. Atualmente, quantos consumidores é que temos aqui ao nível de Nampula? Ao nível só da cidade de Nampula e Arrebor, estamos com aproximadamente 250 mil clientes. Estamos a falar dos clientes que estão dentro da zona cimento e nos bairros como, estamos falando na Micopo, bairros como Marer, os que circunscrevem a nossa cidade. Muito obrigada. Estivemos a conversar com Cristiano Neves, diretor provincial da EDM ao nível deste ponto do país. Esteve-nos a falar mesmo em torno desta troca de material no âmbito mesmo para fazer face à nova demanda que está a surgir aqui ao nível deste ponto do país. Éder Mário, é isto que nós queríamos trazer a esta altura. Continuação de um ótimo dia e bom trabalho. Bom trabalho para si também. Certamente que o caro telespectador poderá conferir com mais detalhe nos próximos blocos noticiosos. Seguimos com mais notas informativas. Falamos do desporto. A Argélia e a República Democrática do Congo garantiram a qualificação para os 16avos de final do Campeonato do Mundo de 2026, reforçando a forte presença africana na fase a eliminar. Com estes apuramentos, a África passa a contar com 9 seleções entre as 32 que continuam na prova, confirmando. Falemos do nosso Moçambola, Ferroviário da Beira, treme, mas não cai e mantém a liderança do Moçambola após empatar a 2 golos com o seu homónimo de Nampula. Esta é uma notícia que poderá conferir ainda no decurso do nosso Bom Dia Moçambique. Nada melhor que nós avaliarmos primeiro a Copa do Mundo e contamos, como é habitual, a segunda-feira com a análise de António Gravata, quem saúde e agradeço por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Éder. Bom dia, Moçambique. Oportunamente falaremos do Moçambola, mas falemos da Copa do Mundo, do comportamento das nossas seleções africanas que estão a fazer jus ao seu bom desempenho. Sim, Éder, temos motivo de satisfação. A prestação das seleções africanas é, no meu ponto de vista, excelente, ainda que não a 100%, mas a 90%. Creio que as peças que passaram, sobretudo a primeira, é suficientemente elucidativa em relação a isso. Estamos a falar aqui em termos percentuais, porque das 10, uma seleção é que não conseguiu o apuramento para a fase seguinte, que foi a seleção da Tunísia. Foi aquela que teve uma prestação muito pálida para aquilo que é a sua qualidade, para aquilo que é a sua experiência de participação nas provas desta dimensão. A Tunísia não é nenhuma estreante, mas nesta edição não esteve nos seus melhores, sofreu, só para percebermos, 12 golos, só conseguiu marcar 2, teve 3 derrotas em 3 jogos. Então, foi das prestações mais pálidas que esta seleção da Tunísia teve numa participação mundial. Mas, como disse, futebol é um momento e muitas das vezes estas situações acontecem. E o que é importante para a seleção tunisina é que ela reerga-se e tire lições desta participação e para que volte mais forte nas próximas edições. Agora, as restantes 9 temos motivo, como disse inicialmente, de nos orgulhar. Prestações muito boas, exibições, resultados bons, uma e outra seleção, o apuramento através do terceiro melhor classificado, mas é parte do regulamento e por isso temos estas 9 seleções. Infelizmente tivemos ontem, porque terminou a fase de grupos, porque a segunda peça faz referência aos jogos da seleção da Argentina e da Inglaterra, mas são aquelas que iam fechando os últimos jogos da fase de grupos. E fez referência ao fato de ocuparem as primeiras posições, e só para realçar que durante a fase de grupos só 3 seleções conseguiram fazer o pleno, que é 3 jogos, 3 vitórias, que é a seleção do México, que é um dos anfitriões,
a própria Argentina, campeã em título, depois a França. Então são essas 3 seleções que fizeram 9 pontos ao longo da fase de grupos e conseguiram naturalmente, através da primeira posição, em função do número de pontos, ficar na primeira posição. Agora, em relação à África, os 16 avos de final já iniciaram ontem. Infelizmente, a nossa seleção africana, uma das seleções africanas, a África do Sul, perdeu diante do Canadá por 1-0 e acaba ficando eliminado. Temos mais jogos das restantes 8 seleções, jogos complicados, porque esta fase é mesmo a eliminar, então não há muito por onde errar. Qualquer tipo de erro pode ser fatal e creio que as seleções africanas estão naturalmente preparadas para isso. E já que estamos a falar em jogos, vamos falar do nosso Moçambola. Agora sim, vamos falar do Ferroviário da Beira, que treme, mas não cai, e mantém a liderança do Moçambola após empatar a 2 golos com o seu homónimo de Nampula. O Ferroviário da Beira entrou para o campo com 15 pontos no primeiro lugar e queria manter firme a liderança. E pela frente tinha um adversário separado a 6 pontos e que na capital provincial de Sofala queria reduzir a distância. Entrou melhor a equipa da casa, que aos 8 minutos poderia ter chegado à vantagem, mas Telinho não teve a velocidade suficiente para chutar, permitindo o corte da defensiva do Ferroviário de Nampula. Mas aos 35 minutos, a locomotiva de Chiveve chegou ao golo num lance muito bem executado pelo conjunto daquele Marcelino, que Daio concluiu com perfeição. 1-0 que o Ferroviário da Beira assegurou, mesmo tendo passado por 2 sustos. Primeiro, numa falha de comunicação entre o guarda-redes Paizinho e a sua defensiva, e no segundo, Estevão deu o aviso que estava em campo para complicar as contas, quando mesmo sobre o intervalo antecipou-se ao dono da baliza locomotiva de Chiveve e a bola passou ao lado. E na segunda parte, o avançado Zachinenes marcou por 2 vezes a sua antiga equipa. Primeiro numa jogada de insistência do Ferroviário de Nampula e que de cabeça restabeleceu a igualdade. Jogava-se o minuto 57. Aos 74 minutos, Estevão gelou o caldeirão de Chiveve com um golo, aproveitando o espaço dado pela equipa do Ferroviário da Beira e uma ação falhada de Paizinho. Quando tudo indicava que o Ferroviário da Beira iria sofrer a primeira derrota no campeonato, eis que ao quarto dos 7 minutos de compensação, Bernardo estabeleceu a igualdade para os 2-2, para o desespero da equipa de Nampula. Cometemos erro tanto no primeiro gol como no segundo. Acabamos tendo este empate e para nós tem sabor a derrota. Era jogo para ganhar e perdemos aqui 2 pontos. Temos de trabalhar mais todos nós, equipa técnica, jogadores e a direção. Se nós queremos almejar coisas grandes, temos de trabalhar muito mais. Nós não trabalhamos o suficiente para ganhar esse jogo. Com este resultado, o Ferroviário da Beira soma agora 16 pontos e está na liderança do Moçambola, mantendo os 6 pontos de diferença com seu homónimo de Nampula. Na 9ª jornada, o Ferroviário da Beira defronta o de Nacala e a equipa locomotiva de Nampula mede forças com a Liga Desportiva de Sofala. Pois é, António Gravata, falemos da 8ª jornada do Moçambola. O Ferroviário da Beira e de Nampula empataram. O que é que se pode esperar daqui para frente, desta jornada que está aliciante? Sim, foi a 8ª jornada. Realizou-se um jogo da nona jornada entre o ADV de Vilanculo e a Black Bull, que também terminou empatada a 1-1. Esse jogo também foi ontem. Mas esta 8ª jornada também foi atrativa, né? Este jogo era um dos atrativos, era o líder contra uma equipa que está em crescendo e o Ferroviário de Nampula acabou mostrando a razão deste crescimento. Mas o jogo acabou empatado a 2 bolas. Perde o Ferroviário da Beira em casa a possibilidade de distanciar-se um bocadinho mais dos seus concorrentes diretos, se olharmos um bocadinho para aqueles que foram os resultados dos outros concorrentes diretos ao título. O caso, por exemplo, do Costa Sol, que perdeu no sábado diante do Ferroviário de Lixinga por 2-1, jogou fora. Depois temos o empate caseiro da União Desportiva de Songo diante do Bahia de Pemba, o que também dava esta possibilidade de Ferroviário da Beira sendo líder, vencendo em casa, alargando a distância, não é? E ficando um bocadinho mais confortável. Depois tivemos um outro resultado que foi o empate entre o Xingalo de Tete e a Associação Desportiva de Pemba. Esses foram basicamente os resultados desta 8ª jornada. E o que é que se pode esperar daqui para frente? Naturalmente, maior competitividade, né? As equipas equipararam-se nesta jornada em termos de resultados. A distância pontual
o mínimo que aconteceu, o que aconteceu no máximo foi um aumento de 1 ponto, por exemplo, do Farvém da Beira comparativamente ao Costa do Sol. E as outras, porque empataram todas, acabam mantendo as mesmas distâncias, que são distâncias mínimas, de 3, 2 pontos, não é? Que eventualmente podem ser alterados em função de um jogo ou dois, até porque nem todas as equipas têm o mesmo número de jogos, não é? Há esta situação, já sabemos porque, já temos estado a falar sobre isso. Então, a próxima jornada vai ser mais interessante ainda, porque a expectativa é vencer, tirar proveito destas marcações, do fator casa, sobretudo, numa conjuntura um bocadinho difícil para qualquer equipa, em que os jogos são feitos, os sorteios, muitas das vezes, próximo mesmo da realização das partidas. E a nossa expectativa é contar consigo na próxima edição para falar sobre o desporto nacional e internacional. Muito obrigado. Obrigado. E nós seguimos com mais notas informativas. Vamos olhar para o estrangeiro. A China deu início à operação da primeira unidade geradora da maior central hidroelétrica do mundo, em altitude. Localizada no curso superior do rio Dado, no sudoeste da China, a central hidroelétrica de Xuanjinkou marca o início da operação de um dos mais importantes projetos hidroelétricos do planeta. A infraestrutura possui uma capacidade instalada de 2 milhões de quilowatts e deverá produzir anualmente cerca de 7,7 mil milhões de quilowatts-hora de eletricidade. A central hidroelétrica chinesa impressiona pela altura da sua barragem. São 315 metros de altura máxima projetada, o que a torna a mais alta do mundo, mais de 5 vezes a altura máxima da barragem de Cahora Bassa, em Moçambique, com 57 metros. No entanto, quando o critério é a capacidade de armazenamento, Cahora Bassa leva vantagem. A albufeira moçambicana pode reter cerca de 51,7 mil milhões de metros cúbicos de água, muito acima dos aproximadamente 2,9 mil milhões de metros cúbicos de Xuanjinkou. Aprovado em 2015, o projeto levou 11 anos a ser concluído. A central irá aumentar significativamente a capacidade de regulação das centrais hidroelétricas situadas a jusante, além de reforçar a prevenção e o controle de cheias em toda a bacia do rio Dado. 我们现在正全力冲刺剩余3台机组38年投产发电目标，届时整个电站年发电量达35亿度，减排二氧化碳260万吨，为3碳目标的实现贡献力量。 A central hidroelétrica de Xuanjinkou deverá poupar cerca de 17 milhões de toneladas de carvão por ano e reduzir as emissões anuais de dióxido de carbono em aproximadamente 46 milhões de toneladas. Além de reforçar o fornecimento de eletricidade limpa do sudoeste da China para outras regiões do país, o projeto servirá também de suporte ao desenvolvimento de um sistema integrado de energias limpas, combinando produção hidroelétrica, eólica e solar. Inácio César, Televisão de Moçambique, Beijing. Da produção de energia limpa e sem dúvida vai ser um marco histórico, vamos agora conferir a informação cambial que nos é oferecida pelo Standard Bank. Com RAN de 3 meticais e 85 centavos a compra, 3 meticais e 92 centavos a venda. O dólar está a 63 meticais e 25 centavos a compra, 64 meticais e 52 centavos a venda. O euro está a 72 meticais e 29 centavos a compra, 73 meticais e 74 centavos a venda. E para nós foi um imenso privilégio poder contar com a sua prestigiada audiência nestes cerca de 120 minutos de muita informação. Lembrar a ficar telespectador que as notícias retomam no Jornal da Tarde, Infoband e Telejornal. Tenha um ótimo dia, com certeza, na nossa companhia. Bom dia.